Boa noite, bom dia, boa tarde, aqui em Fortaleza. Eu sou o pastor Paulo César Sampaio. Seja você muito bem-vindo à nossa emissora a partir de Fortaleza para todo mundo de fala portuguesa, com certeza. Hoje, sexta-feira, que alegria! Sexta-feira, dia 24 de fevereiro, são 22h07 em Fortaleza. Confira o seu pelo meu. Eu fico muito honrado com a sua presença aqui comigo. Sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. Nós temos aqui o nosso compromisso marcado aqui pela sua rádio Benedictus FM, e hoje vai ser uma bênção, penso eu. Digo melhor, tenho certeza mais que absoluta, até porque o tema promete, hein? Vamos falar sobre a parábola das bodas e os tributos. Bendito seja Deus por isso. Mateus capítulo 22, eu falei Mateus capítulo 22, do verso 1 ao verso 22, e faremos no decorrer de nossa mensagem 5 ponderações. Primeira, Deus continua a convidar a todos ao banquete real que Ele mesmo prepara. Segunda ponderação, todos podem participar desde que estejam com a roupa certa. Vamos explicar no decorrer da mensagem que roupa é esta e como funcionava a coisa toda. Terceira ponderação, a roupa certa nos iguala a todos diante do Rei. Coisa realmente fantástica, viu, gente? Quarta ponderação, o Rei é o próprio Deus. Eu falei que o Rei é o próprio Deus. O Filho é Jesus Cristo, naturalmente. E a ponderação de número 5, quem rejeita um, evidentemente e desgraçadamente, está também rejeitando o outro. Portanto, há de se ter muito cuidado quando se rejeita o convite do grande Rei. Portanto, ainda há tempo de você pegar e fazer o seguinte. Se você está a me ver aqui pelo Facebook Live, compartilha este nosso vídeo, por gentileza, faça isso. De modo que os seus convidados, os seus amigos, seus parentes possam também acompanhar a gente, tá bom? Clica aí, compartilha e vamos em frente em nome de Jesus. Mateus, verso 22, do verso 1 até o verso 14, especificamente. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: eis o recado, dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, sim, ele ficou muito irado, e enviando as suas tropas, exterminou, a palavra é esta mesma no original, gente, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Versículo 8 de Mateus 22, para quem está chegando agora, versículo 8 diz: então disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, ide. Para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Gravem isso aí, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Versículo 11 diz: entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Versículo 13 diz: então ordenou o rei aos serventes, aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Nas trevas, gravem bem isso. Ali haverá choro, e ranger de dentes. Por quê? Porque muitos são chamados
mas poucos escolhidos. Olha, essa parábola é peculiar a Mateus, pertence unicamente aqui a Mateus, nesta formatação que está aqui. Jesus contou a história de um rei que preparou um banquete para festejar as núpcias de seu filho, do próprio filho. E detalhe, não foi a rainha que preparou, não foi o filho que preparou, quem preparou não, o próprio rei fez os preparativos para a ocasião feliz do casamento. Ora, o rei havia planejado tudo com muito cuidado, com muito carinho. Ele queria que os seus amigos, os dignatários, as pessoas mais importantes do seu reino estivessem presentes a tão importante solenidade. E o que ele faz, o nosso rei aqui? Ele manda os seus servos, não é verdade? Convidar pela segunda vez aquelas pessoas que já haviam, na realidade, recebido o convite. É bom lembrar que, antigamente, os convites eram entregues sempre em mãos. E os convidados eram relembrados especialmente no dia do acontecimento, no dia da festa. Ocorre que, ao entregar os convites pela segunda vez, ou ao lembrar-lhes do convite que havia sido entregue antes, os servos do rei tiveram uma tristíssima recepção. Tristíssima recepção. Por quê? Porque os servos do rei não foram bem recebidos. Não foram bem recebidos. Os dignatários, membros da nobreza, os amigos do rei, as pessoas mais importantes, não quiseram saber da festa do rei. Não quiseram saber das núpcias de seu filho. Você me compreende o que eu digo? Eles não expressaram nenhuma dignidade, nenhuma hombridade, nenhuma submissão ao rei. E isso vai trazer-lhes, com certeza, consequências, e as mais funestas, as piores consequências, porque recusar o convite de um rei era praticamente declarar guerra ao próprio rei. Ninguém em sã consciência poderia recusar um convite real. Você imagina se você está aqui me escutando, brasileiro que seja, você recebesse o convite do presidente da República para participar de um café da manhã com o presidente. Será que você teria coragem de recusar, simplesmente recusar, sem um motivo justificável? Não, claro que não. Então, esses que recusaram o convite real expressaram grande amargura e rebeldia, mesmo sabendo que recusar o convite significaria uma grande desordem e consequências que, conforme já disse, viriam à sua presença. Agora, nesse momento, então, uma nuvem de tristeza esteve sobre o palácio real. Porque aquelas pessoas que o rei havia julgado como suas amigas, seus amigos, haviam recusado o convite. Ora, você e eu sabemos que a gente só convida quem a gente gosta, quem a gente ama, quem a gente tem respeito, quem a gente se sente bem com a presença dele ou dela, sim ou não. E quando a gente faz algum tipo de festa, seja aniversário, natalício ou de casamento, ou qualquer outra solenidade, especialmente nesses tempos bicudos de hoje, nós fazemos uma seleção de convidados, de importância, de proximidade, de apreço que nós temos com cada um deles. Além do fato de, perdão, hoje em dia as festas estarem cada vez mais caras. Então você imagina a tristeza que o rei teve quando percebeu que o seu convite havia sido desprezado, absolutamente desprezado pelos seus súditos. E ele então tem uma reação realmente bastante forte. Ele manda os seus servos incendiarem a cidade, incendiarem a cidade e
matarem aqueles convidados indignos. Você me entende o que eu digo? Incendiar a cidade. Talvez aqui a parábola se refira, por exemplo, a um incêndio que houve lá em Jerusalém no ano 70, aproximadamente, antes de Jesus Cristo. Mas, de toda maneira, não é algo que causasse tanto espanto para os povos do Médio Oriente. Você me entende? Veja bem o que eu digo. O rei ficou irado e mandou os seus soldados punirem os assassinos e queimar a sua cidade. E aí o rei ficou mais leve, meu Deus do céu, mais leve, não é? Para enviar os seus servos às encruzilhadas dos campos e pelas estradas e reunirem todos os que encontrassem, fossem eles maus ou bons, porque afinal de contas a comida estava já feita, já posta à mesa. Havia gastos e havia toda uma pompa, uma preparação. Havia bois e cevados e tudo estava preparado e o rei queria realmente ter uma festa para o seu filho. E então ele manda, olha, vocês vou parafrasear, vocês vão e tragam bons e maus, onde estiverem, tragam, vamos encher a casa, vamos ter festa. E aqueles que morreram, morreram porque eram indignos de estar na minha ou na nossa real presença. Muito bem. Agora é chegada a hora do banquete, não é? E é bom lembrar que naquele tempo o rei, ao contrário do que muita gente imagina, ele não comia com os convidados. Não, ele não comia com os convidados. O rei, ele passava, cumprimentava, não é? Fazia o chamado social, hoje o termo é esse, não é? Ele passava, cumprimentava, conversava um pouco, mas não comia com eles. Você me compreende? Ele comia à parte. E aí, nesta, digamos, vistoria, ele percebe alguém que não está com o traje nupcial. Essa parábola traz este detalhe sumamente importante, traje nupcial. Por quê, pastor? Porque para uma festa real, entendam bem isso, todos eram convidados, fossem altos dignatários ou médios, ou pessoas mais, digamos, simples, e ao chegarem à festa, recebiam do rei, através do servo do rei, uma veste nupcial, uma veste própria para participarem da festa. Essa veste era de cor branca, porque o branco para o Médio Oriental simbolizava e simboliza até hoje pureza, simboliza, em certo ponto, alegria, leveza, essa coisa toda. Não é sem razão que até hoje, se você observar bem, a maioria dos povos, perdão, hoje, aqui está forte aqui a temperatura, até hoje nos países médio-orientais a roupa branca ainda prevalece, especialmente entre a chamada média alta, a aristocracia, os sheiks. É fácil perceber isso. Pois muito bem. Então o nosso rei está na vistoria dele e percebe alguém sem o traje nupcial. Aí a coisa vai esquentar mais ainda, vai ficar ruim. Porque ele diz assim, amigo, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, ficou mudinho da silva. A pergunta é, pastor, eu quero entender essa história de veste nupcial. Por que ele não poderia entrar com as suas próprias vestes? Não poderia, porque era praxe, era tradição que todo convidado vestisse a veste própria que o rei havia dado. Porque essa veste igualava a todos, indistintamente, fossem ricos ou fossem mais pobres, igualava a todos na festa do rei. E não vestia veste, né? Não usufruir, não utilizar a veste, o que acontecia? Era também uma demonstração de rebeldia contra o rei, você entende? Era também dizer, olha, eu estou aqui, tudo bem, pensei melhor e aceitei o convite, mas eu estou do jeito que eu quero. Eu entrei aqui pelos meus próprios méritos e vou estar como eu quero. Isso não é possível.
isso vai dar problema, como de fato deu, você entende? Olha a reação do rei. Então, versículo 13, gente. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Você entende o que eu digo? A coisa é da maior gravidade. É da maior gravidade. Este convidado, né, na segunda leva de convidados, aceita o convite do grande rei, mas ao entrar no palácio cometeu a bobagem enorme, imperdoável, pecado imperdoável de não utilizar a veste nupcial. E aí vai ser punido e perdeu a vida em razão disso. Meus irmãos queridos, a parábola termina assim, e vamos já partir para a parte prática dela. Termina assim, olha, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que significa isso? Jesus está aqui contando, na verdade, a história de Israel. E seus ouvintes, fariseus, saduceus, escribas, toda a nobreza, não é? E a elite da época sabia que Jesus estava se referindo aos profetas de Deus, e a mensagem que eles haviam trazido a todo Israel, uma mensagem de arrependimento, de volta aos princípios bíblicos, e lamentavelmente, durante séculos e séculos e séculos de seculorum, eles haviam apedrejado, haviam, cerrado ao meio profetas, haviam feito desgraça das desgraças contra os profetas de Deus. E essa gentalha, essa gente toda religiosa falsíssima de plantão, sabia que Jesus estava contando a história de Israel e a história deles próprios, que agora estavam se negando a aceitar mais desta festa, agora proporcionada pelo próprio Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Você me compreende? E assim como na parábola este rei manda matar os primeiros convidados indignos, e assim como este rei manda incendiar a sua cidade, é bom lembrar que está lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, Deus é fogo que consome, é Deus zeloso, você me entende? De modo que o que Jesus está dizendo para eles é que, olha, assim como houve incêndio aqui em Jerusalém 70 anos atrás, haverá incêndio de novo, como de fato houve no ano 70 depois de Cristo. E como de fato houve outras vezes, nas várias vezes em que Jerusalém foi destruída e reconstruída. Sim, meus irmãos, Deuteronômio 4 e 24 diz: Deus é fogo que consome, é um Deus zeloso, é fogo consumidor. E é bom lembrar que a paciência de Deus tem limites. Há uma tendência nossa de imaginar que Deus é amor, e de fato Ele o é, e tão misericordioso que jamais vai se indignar ao ponto de mandar matar ou Ele próprio providenciar meios para que a pessoa rebelde morra. Ora, pelo amor de Deus, a Bíblia está cheia de exemplos de que Deus é longânimo, sim, é longânimo, mas a sua paciência também tem limites. Ele espera e ele espera. Longanimidade, ou seja, de ânimo longo, de vontade longa, daí vem longanimidade. Mas sabe de uma coisa? Paciência tem limites. A gente tem pregado o Evangelho em toda a terra, em diferentes línguas, e a gente tem mostrado que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que se a pessoa de bom senso, se a pessoa de fato interessada em valores espirituais e morais, se a pessoa de fato interessada em busca da verdade, ela começar a ler a palavra de Deus, sem preconceitos, começar a ler como devocional, como quem esteja de fato aberto ou aberta a
a ter uma transformação de vida. Quem de fato assim proceder vai ser tocado pelo Espírito Santo, não tenha dúvidas. Há milhões e milhões de pessoas que foram tocadas por Deus pela simples leitura dos Evangelhos. E em seguida elas aceitaram-no de modo público, fizeram a boa confissão diante das pessoas numa igreja ou diante de um sacerdote com autoridade para isso. Você me compreende? Assim sendo, meus irmãos, volto a repetir. Assim como reconvidou todo o povo da cidade e arredores para os salões festivos do banquete nupcial. E os primeiros convidados rejeitaram drasticamente o convite do grande rei. Assim, muita gente hoje continua rejeitando o convite do grande rei, do Rei Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de todos e de todos. De tudo e de todos, e não apenas da terra, mas do que há sobre a terra, debaixo da terra, em todos os lugares. E ainda hoje, muita gente tem rejeitado o Evangelho. A palavra é clara, muitos são chamados e poucos escolhidos. Aqui tem um duplo sentido, no mínimo. O Evangelho é pregado em toda a terra, mas, na realidade, poucos o receberão. Daremos a esses poucos o nome de escolhidos, mas chamados, digo melhor, mas mesmo entre os chamados, poucos, na verdade, poucos serão escolhidos. E por que serão poucos? Porque muitas e muitas vezes alguém aceita a Jesus como Salvador muito mais por digamos, uma atitude politicamente correta, ou para satisfazer a mãe, a pai, alguém conhecido na igreja, ou para tentar com isso obter algum tipo de benefício, vantagem, influência ou coisa que o valha. Mas ao longo da história essa pessoa não vai permanecer. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você me compreende? A situação está caminhando para uma coisa bem difícil, bem difícil. Assim como as vestes naquele tempo eram brancas e para quem está chegando agora, vestes brancas que os convidados recebiam antes de entrarem nos palácios. Hoje em dia, as vestes nupciais continuam sendo dadas pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As nossas vestes empoeiradas e apodrecidas, elas são substituídas pelas vestes gloriosas de uma mente, de um corpo renovado, reformado, restaurado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, desde que nós o aceitemos. O convite do grande Rei, o convite da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E assim como as vestes eram o passaporte para que o convidado entrasse, ou os convidados entrassem no palácio, a aceitação deste convite glorioso de Jesus, a aceitação é o passaporte para uma vida eterna. Rejeitar também isso trará seríssimas consequências. Seríssimas consequências que muita gente hoje em dia prefere nem sequer falar delas, porque falando delas, dizem alguns, a gente vai afastar as pessoas. Ora, a verdade deve ser sempre dita, mesmo que essa verdade possa, em grande medida, não atrair a pessoa, mas afastá-la cada vez mais. Entendamos uma coisa: a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, ela tem a capacidade para das duas uma, ou atrair a pessoa a Ele, a Jesus, ou
afastar a pessoa ainda mais, porque não há comunhão entre luz e trevas. Não há a menor possibilidade de união entre óleo e água, entre luz e trevas, entre santidade e promiscuidade, entre o que é justo e o que é injusto, entre o que é certo e o que é errado. Você me compreende? Então veja, o convite continua sendo universal. Jesus continua convidando: vinde como estáis. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você, porventura, se sente cansado, carregado, triste, melancólico ou depressivo, e já buscou em outros lugares o alívio para as suas dores, e não encontrou até hoje, e talvez, quem sabe, você esteja vivenciando sentimentos os mais tristes, não? Os mais horrendos. E dormindo à custa de remédios pesados. Eis que o nosso bom Senhor faz a você mais uma vez, o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha orientação, a minha direção. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim nas Sagradas Escrituras. Tomai sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Pessoas há que estão tão cansadas que quase não conseguem mais orar, não conseguem mais, algumas, ter nenhum tipo de alegria, prazer, ânimo. Algumas mal abrem a boca. Enfim, há tantos sentimentos que a gente passa, sente e sofre em razão de situações e circunstâncias alheias à nossa vontade. Evidentemente que nós não gostaríamos de sofrer, mas o sofrimento, faz parte da vida. Agora, se sofremos como filhos de Deus, isso para nós é na verdade posto como um privilégio, uma bênção. Se sofremos como cristãos, por não aceitarmos os valores deste mundo, por não aceitarmos a corrupção, a falsidade, a hipocrisia, a imoralidade, que tudo isso graça, no sentido de estar mais do que abundante neste país, se nós sofremos em razão disso, bem-aventurados somos. Porque assim como perseguiram os profetas do Antigo Testamento e no Novo Testamento também, e desde o nascimento da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, também vão perseguir a você e a mim. O convite continua sendo feito: vinde como estás, venham participar das bodas, da festa, da alegria, da razão de ser. Venham obter razão de vida, ânimo, salvação, paz de espírito. Eu sei que estamos em momentos difíceis na terra Brasília, como eu sempre conto e digo e escrevo a respeito. Mas se você não já tiver razão de ser e de viver, a tendência é que a tristeza tome conta de seu coração, de sua mente, e o seu próprio corpo venha a definhar. Você me compreende, sim ou não? Eu sei que sim. Eu quero finalizar aqui, não vou nem abordar hoje a questão de tributos, deixar para a próxima segunda-feira, porque eu sinto de Deus focar neste tema. Embora o convite seja universal, extensivo a todos os povos, línguas e nações, apenas aqueles que aceitarem com fé e arrependimento é que irão herdar a vida eterna. Atos 13, verso 48.
Sim, se você entendeu isso como livre-arbítrio, está coberto de razão. Deus não vai forçar a sua conversão. Embora Ele saiba quem vai se converter, nós não sabemos. Portanto, nós temos o direito e o dever, e o santo dever, santo privilégio, de pregar este Evangelho de forma simples, objetiva e direta. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma maneira tão grandiosa, que deu o seu próprio Filho, que morreu na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, você e eu. Sim, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E se você porventura está agora pensando, será que eu estou na fase dos chamados ou estou na fase dos escolhidos? Eis que eu vou contar a você o mistério. Ouça com atenção. O que vai de fato determinar se você é apenas chamado ou já está no modo escolhido são suas atitudes. Eu costumo sempre dizer e pregar e escrever, e jamais me cansarei de fazê-lo. Um cristão não deve ser reconhecido pelo que ele apenas fala, mas, sobretudo, pelo que ele faz. São suas ações, são minhas ações que vão, na verdade, demonstrar se eu sou cristão de fato ou não. Nesses tempos mominos, carnavalescos, diabólicos e alienantes, onde temos milhões de foliões gastando suas vidas, sua saúde, seu dinheiro, onde haverá um grande número de gravidez indesejada, onde haverá um enorme contingente de drogados e alcoólatras e um sem número, para não falarmos de milhares de pessoas mortas lamentavelmente nas estradas em razão do alcoolismo. E meu Brasil, até quando? Mas este mesmo povo é incapaz de, com a mesma quantidade de pessoas, reivindicar os seus direitos. Você me compreende? Então, veja bem uma coisa. Vou finalizar, estamos já 33 minutos. O convite continua sendo feito. O cristão deve se posicionar em todos os sentidos. Posicione-se ainda hoje, aceite este convite, para que você não tenha o mesmo fim que teve aqueles rebeldes contra o rei. Não deseja você nenhum tipo de malefício, ao contrário, de benefício. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada, leia com vagar, com carinho, leia pedindo a Deus que o Espírito Santo toque em seu coração. E você irá perceber quanto tempo você perdeu, especialmente neste período carnavalesco. Que Deus possa abençoar você, sua família, seus amigos, e o convite permanece no ar. Amém? Como sempre faço, eu quero agradecer a você a sua audiência e pedir que você possa compartilhar este vídeo nosso. Faça isso. Peço também que você possa se inscrever em nosso canal no YouTube PC Sampaio. Amanhã já vai estar lá. E também peço que, se você sentir de Deus cooperar conosco, estaremos aqui, agradecidos muito a Deus e a você por isso. Temos muito a fazer, não apenas aqui
mas também em obras sociais que temos e inclusive missões lá no Paquistão. Para maiores informações, acessem vocês o nosso site benedictus.com.br. Repito para você, benedictus, benedictus.com.br, e a nossa rádio, a rádio benedictusfm.com. Você lá tem os links, os canais, os endereços, as formas de contribuições. Obrigado de coração. Que Deus em Cristo possa abençoar você e toda a sua família. Um abração. Bom final de semana. Cuidado, juízo. O convite continua sendo feito. Amém. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil.